Oi, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Autispod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas para este podcast. Estamos aqui na edição especial de São Paulo, que está sendo oferecida pela Clínica Singular, uma grande amiga, Gisele Albuquerque. Ela é psicopedagoga e faz um trabalho incrível em São José do Rio Preto com a equipe dela. Então, Gi, muito obrigada, né? Ela está alinhada aqui com o nosso projeto do Autispod, de distribuir informação de qualidade, né, e gratuita para as famílias. A gente sabe que na internet a gente encontra de tudo. Eu mesma, enquanto mãe, já fiquei muito vulnerável aí a informações erradas, pseudociência, né? Então é muito importante a gente saber de um espaço sério, né, que está comprometido com isso. Então, inclusive, né, para você ajudar também, inscreva-se no canal, caso você já não esteja inscrito, já deixe o seu joinha, compartilha. Quanto mais vocês participarem disso aqui, mais o YouTube vai entender a relevância do assunto, entregar para mais e mais famílias, né? Aquela família que está lá sozinha, angustiada, dando um Google ali no autismo, que possa encontrar a gente, tá bom? Então, conto com esse auxílio de vocês. Roda aí o videozinho da nossa apoiadora. Olá, meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos atuando na área da saúde e da educação, a Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos, sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção de dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem, alfabetização clínica, psicopedagogia ABA, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com um espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. E é isso, pessoal. Para você que é de São José do Rio Preto e região, estiver identificando, né, atrasos do desenvolvimento da sua criança, dificuldades na alfabetização, dificuldade, né, na parte escolar, na interação, não fiquem esperando, né, busquem ajuda. Quem tiver aí da região, a Clínica Singular, o pessoal é muito acolhedor, muito capacitado, muito sério. A Gisele está sempre se atualizando, sempre estudando, assim, incansável, né, para fazer um trabalho mais completo que puder, tá bom? Então fica aqui a nossa dica. E falando nisso, né, já pegando o gancho de trabalho bom, adequado, de qualidade, quando a gente fala de autismo, a gente fala de aba, né? Parece que as coisas estão coladas. Mas a gente ainda escuta muitas críticas, muita gente que tem um olhar aversivo ao aba, né? E histórias que a gente escuta de que aba robotiza, que aba é violência, é desrespeito, que quer colocar a criança ou o indivíduo numa caixinha e domesticar, né? E isso é verdade, é justo. Ainda é assim, se um dia foi dessa forma, né, que recebe tanta crítica. Então, para conversar com a gente, né, e abrir o olhar aí de você, mãe, pai, cuidador, que é muito importante que você entenda se o que o seu filho está fazendo é de qualidade. É aba mesmo que o meu filho está fazendo, se está sendo violento, se está sendo difícil, se está sendo aversivo, né? Então, essa nossa conversa, recebam com muito carinho. Ela é doutoranda em análise do comportamento e uma das sócias fundadoras do Aba Acessível, aqui de São Paulo, que é uma clínica que tem feito um trabalho incrível. Eu mesma aí do interior acompanho o trabalho das meninas, né? E hoje está aqui comigo Priscila Terumi. Uma salva de palmas! Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com você, Mirela, com todo o pessoal aqui do Autismo Pod. Eu vim para as críticas mesmo, assim, eu estou preparada para a gente poder discutir, assim, as coisas que são pertinentes, né? Não tenho medo enfim, dessas críticas que eu entendo a relevância delas, né? O porquê que elas surgem, e eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema com os pais, justamente para sensibilizá-los da importância de entender o que é aba e o que não é aba, né? Até que
ponto a gente pode identificar ali que a gente está numa intervenção que não vai ser boa para o nosso filho, mesmo que o nome ali esteja escrito aba, né? Como que a gente consegue identificar quando é aba de verdade, né? Uma aba de qualidade, e quando só tem o nome de aba, mas não tem nada de aba ali dentro. A gente conversando aqui, fiquei pensando, né? Eu tenho 2 amigas, que nem são de Rio Preto, na verdade, mas que elas dizem que não, o aba não é para o meu filho. E eu dizia, é para todo mundo. Não é, meu filho não dá certo com aba e tal. E essas 2 famílias, assim, são muito opositoras. E para mim, no começo, como eu tive uma boa experiência com aba, né? O pessoal do Núcleo Integrar Aba, as meninas sempre foram muito abertas comigo, eu sempre participei do trabalho delas, fui assistindo e acompanhando e participando ativamente ali do desenvolvimento do meu filho. Então, quando eu ouvi isso, tipo, não, aba não, eu por quê? Você tá doida, né? E isso lá no começo, porque eu não entendia, né? Achava que essa minha experiência era de todos. Mas infelizmente não, né, Pri? Infelizmente não. A gente estava discutindo o quanto a falta de uma regulação, né, do profissional analista do comportamento aqui no Brasil faz com que a gente realmente tenha profissionais diversos, né, se dizendo fazer aba, né? Então, a gente tem desde profissionais sérios, comprometidos, que fizeram uma formação sólida, né, fizeram ali uma especialização, fizeram um mestrado, até um doutorado na área, além de cursos outros, né, que estão há anos, né, estudando análise do comportamento, e profissionais que, assim, não têm nenhuma capacitação, ou fizeram um curso livre, né, uma formação muito pequena, 10 horas, 1 hora, enfim, se auto-intitulam analistas do comportamento, e aí a gente tem um problema muito grande, né, porque como que as famílias vão conseguir identificar o que é realmente aba de qualidade e o que não é aba de qualidade, se todo mundo usa o mesmo nome, né? Então, a gente percebe que essa falta de regulação profissional aí gera muitos empecilhos para os pais e principalmente para os atendidos aí, que estão recebendo intervenções que realmente são muito equivocadas muitas vezes, né? Aba não é uma ciência nova, né? Então, quando a gente pensa lá atrás, quando tudo isso foi surgindo, eu acho super compreensível a forma, né, do que achavam lá naquela época que era o melhor, que era o entendimento que tinha, de cultural, enfim. Tem aquele vídeo acho que se eu fizer a pronúncia errada, mas do Lovas, Lovas, que tem ele fazendo intervenção de uma menininha que era super agressiva e tal. E gera muita polêmica, né? Tipo, olha, porque ele é bem rígido com ela, né? Segurando. Só que, quando eu penso que aquela menina, naquela época, com o conhecimento que eles tinham, comportamento disruptivo, agressivo, né? Não sei, me pareceu, assim como deve ter parecido na cabeça dele, que, olha, muito melhor isso desta forma, né? Do que do jeito que está sendo conduzido. Que, na verdade, não estava sendo conduzido de jeito nenhum. Mas é claro que isso foi modificando, porque o que era aceito também na sociedade tempos atrás não é mais. E não é de tanto tempo, porque o Arthur tá com 6 anos e meio, meu filho. Teve diagnóstico com 2. De 2 anos para cá, eu já tenho ouvido muito mais falar sobre isso do respeito, do consentimento. Isso mesmo. Na verdade, assim, a aba, sendo uma ciência, ela não tem a pretensão de ser a verdade. E por que isso é relevante? Então, nada é fixo e imutável. Vou dizer assim, é assim que a gente faz, ponto final, né? A aba é a busca pela verdade, né? Então, a ciência, ela busca melhores respostas para aquela situação que a gente tem ali. E isso é relevante por quê? Porque não é agora, a gente está sempre em movimento, né? A gente está sempre nesse caminho de tentar se modificar e pensar o que pode ser melhor do que a gente faz. O que é melhor que a gente fez ontem? Hoje é o melhor que a gente fez ontem. E amanhã vai ser ainda melhor, né? Então, a gente não tem e não pode ter, enquanto profissionais, essa posição rígida de eu sou doutor e fulano de tal e
isso é aba, né? Isso é a verdade e eu me enraizei nisso aqui. Não, a gente cresce muito com a comunidade, né? Então, a gente discute muito essa questão da validade social, por exemplo. O que é a validade social? Como as pessoas que estão recebendo essa intervenção, né, o atendido ali, e sua família estão recebendo essa intervenção. Estão gostando dessa intervenção? Está sendo bom para eles? Eles estão achando que essa intervenção tem importância no dia a dia deles? Se eles não estiverem achando, essa intervenção não está funcionando, né? Eu vou precisar mudar essa intervenção para aí sim atingir aquilo que a família e que o meu atendido está mostrando que ele precisa naquele momento, né? Então, Lovas, como você falou, ele fazia aquela intervenção muito mecânica, né? Utilizando ali uma estrutura de ensino muito enrijecida, né? Que era o recurso que ele tinha naquela época. Hoje a gente já sabe, né, que tem formas mais respeitosas e formas que consideram muito mais a motivação desse aluno, né? A gente tem até na área aquela questão do Denver, do PRT, e às vezes as pessoas entendem isso como não aba, né? Não é aba, é Denver. Não é aba, é PRT. O PRT, ele se baseou em aba, né? E o Denver se baseou no PRT. Então, tudo isso é aba, né? Essa diferença que foi feita, eu acho que construída até de forma errônea, talvez até por motivos mercadológicos, não sei, criou muito mais confusão, eu acho, né, a minha forma de ver, do que de fato trouxe soluções para as pessoas, né? Então, o que as pessoas viam, eu não vou fazer aba com meu filho, eu vou fazer Denver. Tá, mas assim, Denver é intervenção precoce, né? Tem uns 4 anos e meio depois. E outra, Denver é baseado em aba. Então, às vezes a gente acha muitos vilões para pensar no problema maior, que é como a gente tem feito aba hoje. E você, quando a gente escuta isso, de que aba robotiza, aba é violento, isso se dá justamente por essa forma, como já foi, de rígida, de desrespeitosa, assim, de só ensinar a demanda pela demanda. Não tô nem aí que você tá esperneando, chorando, mas você vai aprender. Isso tem a ver muito com um lema que foi criado em algumas clínicas, eu acho que tem a ver um pouco com esse modelo do Lovas, de demanda dada é demanda cumprida, né? Que eu acho que muitos pais já ouviram falar disso. Sim, mantra. Eu usava isso como um mantra. Sim. E até alguns se culpam, assim, em relação a não conseguir seguir isso, né? Então, meu Deus, mas demanda dada é demanda cumprida. Ou seja, se eu falei para o meu filho fazer isso, agora eu vou ter que ir até o fim, até as últimas consequências ali, manter isso. Independente se o mundo explodir, eu tenho que manter isso aqui. E isso é uma coisa que caiu por terra. Por quê? Porque quando a gente pensa em nós mesmos, né? Nós não somos pessoas que cumprimos 100% das demandas que nos são dadas. E se a gente cumpre 100% das demandas que nos são dadas, a gente entra em burnout, assim. A gente não consegue, né? Nosso organismo não foi feito para cumprir tudo o que nos é pedido. E grande parte daquilo que nos é pedido não é apropriado fazer, né? Sim. Ou eu não quero fazer naquele momento. E tudo bem, né? Foi colocado de uma forma como se uma criança ou uma pessoa que negasse fazer alguma coisa tivesse um problema. E não é um problema negar fazer coisas. Na verdade, é uma coisa boa, né? Se eu não quero fazer alguma coisa, ou se aquela coisa é violenta para mim, ou me desrespeita de alguma forma, eu tenho que dizer não. A resposta certa é dizer não, né? E na ausência dessa possibilidade de dizer não, obviamente os nossos alunos vão ter comportamento diferente, porque eles não querem fazer aquilo, né? Então, essas respostas de gritar, chorar, é uma forma de comunicar que aquilo não tá legal, não tá funcionando para ele, né? Pode ter outras funções ali, mas um dos motivos para isso acontecer é por comunicação, né? Então, ele está comunicando algo para a gente com aquela resposta. Então, não considerar isso como uma forma de comunicação e simplesmente forçar aquele aluno até as últimas consequências a fazer é violento mesmo. Totalmente. Né? Não, eu acho isso tão surreal. É que eu tinha muito isso de demanda dada, demanda cumprida, mas demandas que eu estabelecia em casa com o Arthur e muito pequenas, assim, pequenas que eu digo, por exemplo, eu não conseguia trabalhar várias coisas com ele, então eu estabelecia
um ponto principal para que eu fizesse, né? Então, meio que de me policiar, mas não a qualquer custo. E eu nunca fiquei confortável, de jeito nenhum, do meu filho ficar chorando. Sim. Nunca aceitei. Pra mim, uma coisa assim, ó, vamos supor, eu levei na terapia e ele tá chorando, ou levei na escola, ele tá chorando. Então, aconteceu isso muitas vezes, mas ele chorava pela despedida, né? Então, só que logo depois que eu saía, ele já ficava bem, né? Então, aí beleza. Sim. Meu filho, quando ele começou na escola, ele chorou todos os dias. Eu acho que quando ele entrou, 1 mês e meio, quase 2 meses, eu ficava assim, gente, eu não vai acostumar. Foi diminuindo o grau de desespero, o grau de, né, do início, mas tinha um choro. E aquele choro era de tristeza pela despedida e tudo bem. Ele sentia aquilo. Então, eu acolhia e dizia, tudo bem, a mamãe vai voltar, tal. Só que eu sempre... Então, assim, ele entrava e eu não saía dali até que tudo ficasse bem. Porque se não ficasse bem, eu pegaria ele de volta. Né? E teve somente uma oportunidade que ele estava em intervenção em determinado lugar. Ele chorava na hora de ir, durante e depois. Eu falei, não. Tem alguma coisa errada. E o que eu ouvi, e não era nem aba, mas o que eu ouvi foi do tipo, mas você tá reforçando, né, o comportamento dele. Tudo que ele não quiser, só ele chorar e você não vai conseguir. E eu disse, olha, eu faço essa análise o tempo inteiro. E ele não fica chorando porque ele não quer, ele chora aqui. Então aqui ele realmente não quer mesmo. Ele não é por qualquer coisa. Então eu vou respeitar meu filho, fim. Ponto, entendeu? Sim. Então, isso pra mim, assim, graças a Deus, eu já peguei uma fase em que isso já não era mais tão aceito e pra mim nunca foi ok deixar meu filho chorando. Uma coisa é ele chorando porque ele tá fazendo birra, e aí, então, você tá fazendo birra. Aí eu fico numa ótima, com ele chorando, isso não me compadece. Se fosse crise, se fosse uma desregulação, completamente diferente. Sim, com certeza. Completamente diferente, né? Então, eu não, assim, eu não imaginaria, e eu recebo muitas mães falando, o que eu faço? Só tem essa clínica aqui, só tem essa profissional, mas chora o tempo todo. Não, isso não pode ser isso. E não é mesmo. Assim, na verdade, toda vez que eu e a Carol, né, que é a minha sócia nova acessível, a gente fala sobre esse tema, a gente assume a meia-culpa, que é, nós aprendemos assim. Então, eu, né, sou psicóloga, fiz a especialização, fiz o mestrado, e nesse meu percurso profissional, né, de atuar em clínicas e fazer a minha formação, nós aprendemos a fazer desse jeito, né? Então, o que foi instruído? Falavam assim, olha, se ele tem alguma resposta diferente, se ele chora, porque ele quer um item, você não pode entregar o item para ele, você não pode entregar o brinquedo para ele até ele parar de chorar. Isso é um processo que a gente chama de extinção. Então, a gente vai fazer uma extinção nele. E aí, a gente fez isso ao longo da nossa profissão. Até o momento em que a gente foi sensibilizado em relação às boas práticas profissionais, em que a gente parou para pensar, calma, isso não é legal. A gente fazia isso e se sentia mal, mas a gente achava assim, é o único jeito. Isso. É assim que a gente tem que fazer. É por um bom motivo, o aprendizado é desse jeito. Isso, ele tem que passar por isso, né? Só assim ele vai aprender. E a partir do momento que a gente entendeu, não, calma, tem outro caminho possível. A gente não precisa deixar ele se esgoelando aqui, né? Ou em sofrimento mesmo. A gente não precisa deixar ele em sofrimento para que ele consiga se desenvolver. E quando a gente olhou para esse outro caminho, foi muito mais orgânico para a gente, fez muito mais sentido, né? E eu acho que é o que a gente tenta dizer muito e conscientizar muitos profissionais para isso, assim, né? Abram seus olhos, vocês estão olhando assim, né? Vocês estão olhando de maneira muito restrita. A gente precisa ampliar esse olhar, né? Para definitivamente identificar o que a gente pode fazer aqui com aquele aluno, respeitando esse aluno, né? Respeitando a motivação dele, ensinando e ajudando ele, o que ele quer comunicar naquele momento, né? Então, ele tá desregulado? Sim, porque ele quer o brinquedo? Quer. O que eu posso fazer? Eu posso ensinar ele a falar o brinquedo. Posso ensinar ele a erguer a mão para ele ter esse item, né? Eu posso ajudá-lo de alguma forma a expressar aquilo que ele quer de um jeito que seja muito mais compreensível para todas as outras pessoas, mas eu não vou deixar ele ficar se esgoelando aqui ou passar por uma situação de sofrimento, né? Então, isso é uma coisa que de fato vem mudando, eu acho que
faz uns 2 anos, mais ou menos, e é muito recente, né? 2 anos. Então, tem muitos pais que falam assim, Pri, mas assim, eu fiz isso com meu filho, a gente foi orientado a fazer isso, e eu me sinto muito mal de ter feito isso com meu filho, porque hoje eu vejo o quão desrespeitoso foi com ele. E, de fato, assim, a gente também sensibiliza, porque é isso, a gente fez isso também. Mas a gente só pode fazer o melhor quando a gente sabe que tem coisas melhores para serem feitas, né? Então, o que a gente sempre fala é assim, naquele momento, aquele era o melhor que você tinha de informação, né? Então, você achava que você estava fazendo o melhor para ele. Sim. E a gente achava que estava fazendo melhor também. E agora que a gente sabe coisas diferentes que vão fazer melhor, a gente precisa disseminar isso, né? Então, a gente precisa contar para todo mundo. Gente, para todo mundo. Vamos pensar, a gente precisa fazer o melhor. E, definitivamente, né, o Greg Henley, né, que é uma pessoa que traz muitos conceitos de aba contemporânea, né, que aba contemporânea não é uma nova aba, né, é basicamente recuperar um pouco dessa questão da aba de focar no reforçamento positivo, né, ou seja, na motivação do nosso aluno, dele querer estar com a gente. Nesse aspecto da televisibilidade, né, que é... O que é a televisibilidade? É assim, se alguém filmasse isso e colocasse na sua televisão, as pessoas validariam isso? As pessoas achariam que isso é ok fazer? Se sim, beleza, isso é televisivo, continue. Se não, repensa, né? Então, se bastante gente está olhando e falando assim, putz, isso aqui não é legal, ou os pais desse aluno estão falando, isso aqui não é legal, ou seu aluno está sinalizando para você, e a gente pode falar sobre isso depois, se o aluno está sinalizando que não está sendo legal, repensa que você pode melhorar, tem campo ali para melhorar. Eu acho que o grande perigo desse aba antigo de extinguir, o calar, ou fazer parar, porque autistas já são mais vulneráveis aí ao mundo, né? Pela dificuldade de se expressar, às vezes de reconhecer maldade, malícia. Então, se você pega indivíduos que já são assim mais presas fáceis, isso, e a gente sabe o índice que tem horrendo de abuso contra essas crianças, adolescentes, né? E aí ela foi ensinada a calar e suportar, né? Porque ela ainda não consegue entender que aquilo tá muito errado. Isso é muito perigoso. Muito. Isso é muito perigoso. Então, assim, não é domesticar aquele comportamento incontrolável. É ensinar vias mais efetivas de comunicação, né? Exato. E outra coisa que é muito crucial, Mirella, é a questão do vínculo. Por que a questão do vínculo? Bom, o que protege um aluno, né? O que protege os nossos filhos, os nossos pacientes de um possível abuso? Eles conseguirem identificar ali que aquela pessoa não é conhecida. Né? Então, eu não vou seguir as instruções da Mirella porque eu não conheço a Mirella. Não sei quem que é a Mirella. Não sei se a Mirella vai fazer uma coisa que é boa para mim, né? Mas eu vou seguir as instruções da Ana porque a Ana eu conheço, a Ana é minha terapeuta, a Ana já passou bastante tempo comigo, né? Ou seja, eu estou vinculado à Ana. Então, seguir algumas das instruções da Ana faz sentido para mim. Mas seguir algumas instruções da Mirella? Não, porque eu não tenho vínculo com ela, entendeu? Então, as intervenções em aba hoje, elas têm prezado, nas intervenções de qualidade, elas têm prezado nessa relação de vínculo com os nossos pacientes. Então, eu quero criar uma relação com ele, que ele não está aqui porque eu prendi ele aqui dentro dessa sala e fechei a porta e ele não pode sair. Eu quero criar uma relação que ele queira estar aqui. Ele tá aqui porque ele gosta de mim, ele tá aqui porque ele entende que eu vou exigir coisas dele, sim, mas ele vai ter condição de fazer as coisas que eu tô pedindo, porque eu avaliei que ele tem condições de fazer isso, que não é uma hiper dificuldade, é uma dificuldade, né? E para ele é legal passar por essa dificuldade porque ele sabe que a gente viveu outras coisas aqui e a gente compartilha outras coisas que fazem sentido. Foi construindo uma relação, né? Não é chegar do nada e demanda. Exato. Tipo, isso é muito doido, né? É assim, pura e simplesmente, se a gente pensa nisso, é muito doido. Você ter essa expectativa daquele indivíduo. Exato. Essa é uma diferença muito grande que a gente vê em relação a psicólogos que atendem pessoas neurotípicas e psicólogos que atendem neurodiversos, né? Neuroatípicos.
Então, por exemplo, meu marido atende essa população neurotípica, né? Então, adultos, majoritariamente, que para ele, se eu falar assim, não, o que as pessoas fazem é trancam a porta e não deixam o aluno sair. Ele falou, se eu faço isso, meu paciente nunca mais vai voltar. Né? Então, essa questão do vínculo, ela é dada, assim, ela é óbvia, não é uma coisa assim, nossa, olha que surreal. Não é novo, eu tenho que fazer vínculo com o meu paciente. Óbvio que você tem que fazer vínculo com o seu paciente, porque ele tem que querer voltar para continuar um processo de intervenção. Porque se eu não respeito esse vínculo e eu sou desrespeitoso com ele e eu faço alguma coisa que ele não quer, ele não vem nunca mais. Por que os nossos pacientes vêm? Porque eles são obrigados a vir. E não é essa relação que a gente tem que ter, entendeu? São pacientes com autismo, que já têm uma dificuldade de interação social, que já têm uma dificuldade de comunicação. Se eu ensino para eles que a relação com outra pessoa é uma relação de obrigação e de violência, o que eu estou ensinando que é se relacionar? Que se relacionar é ruim. Eu vou ter que sempre ter essa relação com outra pessoa porque eu sou forçado a ter essa relação. Não porque eu quero, não porque a outra pessoa pode fornecer coisas interessantes para mim, porque eu posso trocar informações com essa pessoa. Não, porque eu sou obrigado. Né? Então, isso é muito central, principalmente quando a gente está falando de autismo. Porque é muito delicado o que a gente está ensinando para eles, né? Tá sendo pedido muito para eles. É a raiz da dificuldade que eles têm. Uhum. Então, é muito mesmo, sabe? Eu fico assistindo meu filho e vendo, assim, das dificuldades, e eu fico assim, gente, que menininho corajoso. Tipo, todo dia, ele tá ali, e não é pouco esforço, é muito esforço, sabe? Isso tem que ser validado, gente. Eu conheço muito adulto que não daria conta de passar um dia na pele do meu filho. Sim. Com certeza. Então, isso precisa ser reconhecido, né? Teve o período de pandemia, tudo fechou, né? Enfim, quando voltou, lá na clínica lá do núcleo, onde o Arthur tratava, tava aquele ambiente assim, voltou, todo mundo de máscara, afastamento, o parquinho tinha sido fechado, não, né, tava muito caótico ainda naquele período de pandemia. Então, nós mães, a gente não podia ficar na recepção. Foi muito difícil, né, para todo mundo. E o Arthur, ele estranhou muito aquilo. Porque, tipo, estou vindo numa clínica médica, né, tipo... Então, ele foi muito resistente. E aí, o que as meninas lá do núcleo fizeram? A salinha era muito pequena, o Arthur já tinha desenvolvido bastante intenção comunicativa e de socialização. E aí, esse era o apelo, a socialização. Aí tirou, né? Então, as meninas, o que elas fizeram? Pegaram um refeitório e que não estava tendo mais, tipo, recreio, lanches coletivos, aquela coisa toda. Empurraram todas as mesas, assim, e ficaram lá com o Arthur para, tipo, não ser a salinha que faremos atividade, um negócio totalmente diferente. Elas ficaram, acho que uns 10 dias, só fazendo o que ele queria. Ele ia lá para brincar de dinossauro, e aí elas faziam circuito, e chão é lava, e não sei o que nananã, tipo, para ganhar ele de novo. Porque ele tava em alerta. Sim. Como que você ensina uma criança em alerta? Exatamente, é isso. Na verdade, tem muitos estudos já sobre a zona em que a gente aprende. Qual é a zona de aprendizagem? O que é essa zona de aprendizagem? É assim, se tiver fácil demais para mim, se eu tiver num estado muito, assim, sem desafios, eu não vou aprender, eu vou manter o que eu tenho, certo? Mantenho aquele repertório que eu já tenho. Isso é ruim? Não, isso é bom. É bom manter as coisas que eu já sei fazer. Se eu tiver sob muito estresse, vai ser desafiador demais. Que é aquela zona em que aparecem os comportamentos interferentes, certo? Ou seja, por que meu filho, né, tá se jogando no chão, tá gritando, tá mordendo? Porque aquilo tá demais para ele. Tem alguma coisa ali que tá acontecendo, né, que passou da capacidade que ele tem de conseguir comportar aquilo emocionalmente, né? Então, ele simplesmente passou, né? Ou ele não tem repertórios para usar, né? Não tem repertórios comunicativos, não tem tolerância, não consegue ceder os itens, não consegue transicionar entre espaços. Faltam repertórios significativos ali para ele, né? Então, essa zona de muito estresse também não é legal pra gente.
Qual que é a zona de aprendizagem? Essa zona no meio disso, em que eu tenho, obviamente o aluno está relaxado, ele está bem, está preparado para aprender, mas eu não tenho um desafio tão grande para ele. Né? Eu tenho um desafio ali na medida que ele que é um desafio para ele, mas que não é tão desafiador a ponto de desestruturá-lo. Só funciona isso com alunos autistas? Não, funciona assim com a gente também. Todo mundo. Todos nós funcionamos assim, né? Então, se a gente está diante de uma situação que é extremamente aversiva pra gente, muito estressante, a gente também vai entrar em tilt ali, né? A gente pede um basta, a gente sai, a gente tem as nossas estratégias de regulação, né? Então, a gente pede um intervalo, a gente vai respirar, a gente liga para um amigo, a gente conta para alguém o que aconteceu. Mas eles não têm ainda essas estratégias. Então, a gente precisa pavimentar o caminho deles com habilidades, né? Essas habilidades que são centrais ali para eles. Vamos ensinar a se comunicar, vamos ensinar eles a tolerarem, vamos ensinar eles a cederem, vamos ensinar eles a se autorregularem, né? E aí, sim, a gente tem um caminho para conseguir que eles consigam aprender, de fato, né? Agora, muita gente pensa assim, mas tá só brincando com meu filho, será que ele não tá aprendendo nada? Pelo contrário, a gente ensina muita coisa para os nossos alunos brincando, né? Então, é quando ele tá feliz, relaxado, engajado, que a gente fala, que a gente consegue ensinar muitas habilidades para ele, porque ele tá aberto para aprender, né? A gente fala como se quando começa a ficar muito, muito desafio, eles se fecham e aí não tem mais possibilidade de aprender. A gente só vai apagar incêndio, vamos dizer assim. A gente só vai manejar a crise que ele está tendo ali, porque a zona de ensino já aconteceu lá atrás. E a nossa intervenção não pode ser repleta desses momentos estressantes, sabe? Se acontecem esses momentos estressantes, é um sinal de alerta, e precisa ser um sinal de alerta para a gente e para os pais, de que, opa, tem alguma coisa aqui que a gente precisa trabalhar. Né? Então, acabaram-se aqueles dias em que a gente trabalhava com o aluno gritando na sala, 1 hora chorando. Não é assim. A intervenção não precisa ser desse jeito. Precisa ser tranquila para ele. Precisa ser uma zona em que ele sinta bem e tranquilo para poder aprender. Quais sinais, assim, que tem que ficar atento de que aquele indivíduo não tá legal? Porque alguns não choram, muitos não reclamam. Uhum. Tem muitas meninas autistas, a gente vê muito isso, a síndrome da boazinha, de querer agradar, cumprir demanda, né? Então, eu realizo o que você pedir para eu fazer, eu farei. Mas que não tem um brilho no olhar daquela criança, não tem uma motivação, uma alegria. Exato, é isso. A gente fala muito sobre assentimento agora, né? O que é o assentimento? Todos nós aqui já estamos um pouco mais familiarizados com a palavra consentimento. O que é o consentimento? É a nossa aceitação, né? Então, quando a gente vai fazer exame de sangue, por exemplo, né, os médicos pedem o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, ele explica qual é o procedimento que vai ser feito e você assina lá concordando. Isso é válido para nós que temos capacidade legal. Né? Então, todo mundo que é maior de 18 anos, que tem as capacidades cognitivas preservadas, podem assinar lá e entender o conteúdo daquilo. Mas e quando a pessoa não tem? Quando ela não consegue, não tem essas faculdades mentais preservadas, como que ela pode consentir com aquilo que está acontecendo? É o que a gente chama de assentimento. Então, alguns alunos, eles vão dizer assim pra gente, não quero ir, não quero mais, quero ir embora, né? Alguns já falam isso explicitamente. E aí, é claro, né? É claro que alguma coisa ali precisa mudar. Mas alguns demonstram isso de outras formas, como, por exemplo, comportamentos interferentes. Grita, chora muito para ir para terapia, né? Ou chora muito durante a terapia, ou depois da terapia. O caso que você estava falando mesmo do seu filho, né? Ali eram vários sinais que você tinha que ele não estava gostando. Mas também tem o caso inverso, que a gente chama um pouco na literatura da análise de comportamento de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Nossa, que triste. Sim, a palavra é muito pesada, né? Você aprende o desamparo, ou seja, você sabe que não importa o que você faça, nenhuma resposta que você fizer vai adiantar para você modificar aquele ambiente. Nossa, né? isso é muito triste, gente. Nossa, eu fico até abalada. Isso é muito pesado, né? Sim, sim. Você pensar aqui que crianças, cara, são muitas vezes, expostas a isso. Desamparo aprendido. Meu Deus, que frase impactante. E tem que ser.
Porque é tão sério quanto. Sim, né? justamente. Até o motivo pelo qual a gente conversou antes, né, do porquê que eu queria trazer isso, porque a gente vê isso acontecer, né? Isso é o cotidiano, infelizmente. A gente precisa sensibilizar as pessoas para entender que isso está acontecendo ali e quererem se modificar. Né? Então, quais são os sinais de desamparo aprendido? São aqueles alunos que estão muito quietos, né? Que já não tentam mais responder nada, né? Então, bem apáticos mesmo, né? Você tenta dar alguma demanda, o aluno ou não responde ou chuta qualquer coisa do tipo, ai, vai qualquer coisa aqui só para eu dizer que estou respondendo e ela parar de me encher o saco, né? Então, é essa falta de volição mesmo, né? O desamparo aprendido está muito associado a estados depressivos mesmo, né? Em que não há resposta, o aluno já não emite mais nenhuma resposta ali. E o que a gente pode fazer diante disso? A gente consegue comparar, né? Principalmente os pais e pessoas que estão muito em contato com esse aluno, eles conseguem perceber, não, aqui meu filho está feliz. Eu consigo descrever quando meu filho está bem, quando meu filho não está bem. É muito claro para os pais isso. Talvez eles não consigam dizer, olha, é essa resposta tal e tal e tal, mas eles conseguem perceber isso de maneira muito clara. Então, quando os pais veem que os filhos não estão assim na terapia e deveriam estar assim na terapia, eles deveriam estar felizes na terapia, deveriam estar engajados na terapia, se eles não estão assim, sinal de alerta. Né? Sinal de alerta, tem alguma coisa ali acontecendo que não está sendo legal para o meu filho. Eu preciso encontrar outras formas de fazer com que ele esteja aprendendo num lugar que está sendo legal para ele, né? Você sabe, tem uma amiga minha, né? Que o filho já tá maiorzinho também, tá com quase 8 anos. E ele é bonzinho de tudo, bonzinho. Então, ele não tem comportamentos inadequados que incomodem os outros. Isso, exatamente. Não dá trabalho, não reclama, bonzinho, né? E faltando esse brilho no olhar. Tipo, por quê? Porque principalmente lá na nossa região, não só na nossa região, todo lugar, né? Conforme as crianças vão crescendo, a gente vai ficando realmente desamparado de intervenção adequada. Sim. Né? Então, isso estava sendo uma dor muito grande dela, nossa, do grupo, né? Assim, como mudar isso? Porque... E era uma das dores que eu tinha do diagnóstico do Arthur. O diagnóstico em si não foi tão dolorido para mim quanto entender o que a ciência, em tese, recomendava de horas de intervenção. E aí eu pensei, caramba, tipo, eu queria tanto uma infância leve para meu filho, solta, né? Mas também entendi que, assim, essa infância leve, solta, eu tinha um modelo de crianças típicas brincando. Meu filho não brincava, ele não tinha repertório para isso. Então, este período solto, leve para ele era perdido, né? Então, tudo bem. Mas que tinha que ser legal. É uma criança. Exato. Cara, assim, quando a gente chega na vida adulta, a gente já sabe que é chato pra burro, que você tem 1000 coisas pra fazer. Sim. A única fase da vida que isso não é exigido de você é na infância. E aí você pega essas crianças, se ela for privilegiada, ela tem acesso a horas e horas de terapia, parece agenda de CEO de empresa, tá? E aí, chato, desmotivado. Ela cumpre. Gente, isso é muito errado. Sim, distante. Mas isso é errado num grau, porque não é ela que tem que se esforçar para estar ali. Você, terapeuta, que tem que, sei lá, virar pirueta, que seja para ser legal, para ser interessante, para ela querer sua presença. Exato. E eu acho que isso é uma coisa muito importante também quando a gente está falando de aba, que é assim, onde que a intervenção aba ocorre? Ela ocorre no mundo, né? A intervenção aba, ela não está acontecendo só na salinha. E se ela está acontecendo só na salinha, nós temos um problema. Por quê? Essa intervenção tenta modelar comportamentos da vida desse indivíduo, né? A salinha é um recorte da vida desse indivíduo. O mundo é a vida desse indivíduo, né? Então, se essa intervenção ela não está ultrapassando a porta do consultório, a gente tem um problema, porque ela deveria ultrapassar. Então, essa intervenção que ele está tendo ali, ele precisa estar tendo na casa dele também. Ele precisa estar tendo na escola dele.
E isso muitas vezes não é só, então eu vou fazer a minha sessãozinha aqui e os pais ficam lá do lado de fora. E aí depois, quando der o horarinho, eu vou chamar os pais e eles podem levar a criança, né, sem nenhuma comunicação, sem nenhum alvo alinhado, né, sem nenhuma nenhuma orientação, né, e os pais ficam à mercê, e aí gera aquele ciclo, né, dos pais não saberem, continuarem não sabendo, né, o que fazer com o filho. Então, fica aquela sensação, ele tá tendo intervenção, mas eu não sei o que tá acontecendo lá dentro, e aí me entregam ele, e eu continuo não sabendo e vou seguir a mesma rotina, né. Quando a gente fala de horas ampliadas de intervenção, muitas vezes as pessoas entendem, então ele vai ficar na salinha 1000 horas e aí depois eu só pego ele e sigo minha vida. Não, essas horas ampliadas de intervenção compreendem também os pais e os agentes que estão na vida desse aluno estarem ali modificando esses comportamentos e se responder, né? Então, o que seria o cenário ideal? Todo mundo participar da construção, né? Todas as pessoas que são relevantes ali, às vezes, não é o pai, não é a mãe, às vezes é a avó que é mais presente, é a tia, essas pessoas estarem presentes na avaliação, estarem presentes na construção desses objetivos terapêuticos, e o profissional instruir o que eles vão fazer, né? Então, falar assim, olha, seu filho, pelo que eu avaliei aqui, ele é uma pessoa que precisa muito de comunicação. Como que a gente vai pedir comunicação para ele? Toda vez que ele, que ele estiver mostrando para você que ele quer alguma coisa, pede para ele apontar para essa coisa, por exemplo. Ou você mostra o POD, né? Um sistema de comunicação, uma comunicação alternativa, você vai usar essa comunicação com ele. Por quê? Esse pai precisa daqui 6 meses dessa comunicação? Não, esse pai precisa agora dessa comunicação. Essa criança precisa agora dessa comunicação. Então, essas horas ampliadas, elas não podem ser só aqui, elas vão ser aqui, né? Então, acho que tem a ver um pouco com isso que você está falando, assim, a gente não precisa criar tantos ambientes externos da vida dessa criança, a gente precisa entrar na vida dessa criança, né? Então, ela vai no parque, a gente vai no parque com ela. Ela vai na casa da avó, a gente vai na casa da avó dela, né? Então, a gente tem que entrar na rotina dela e fazer com que essa rotina funcione também. Porque é impossível você reproduzir a vida dentro de uma sala de terapia. Exato. Né? Onde você tem tudo controlado, tudo... Isso não reflete lugar nenhum. Uhum. Né? Então, quanto mais você fica ali, e a gente pensa sempre muito em generalização, não casa. Exato, não vai casar. Não casa. Então, isso dos pais não terem acesso ao que está acontecendo, o que você acha disso? Tipo, de pais terem acesso à sala de terapia enquanto ela está ocorrendo? Eu acho que isso é hiper de dizer, porque a gente não conhece o contexto, tá? Mas, assim, de maneira geral, não tem por que o pai não saber o que tá acontecendo ali, né? Por mais que por algum motivo, sei lá, olha, a gente vai fazer X e Y coisa, e nesse momento a gente vai pedir para você estar um pouquinho aqui fora, eles precisam minimamente saber o que tá acontecendo lá dentro, entendeu? Sim. Eu não posso simplesmente fingir que esses pais são seres externos à vida dessa criança e que eu sou a agente provedora de serviços, né? Eu que vou fazer a intervenção dessa criança acontecer. Não, você vai ficar com essa criança 2 horas por dia. Esses pais vão ficar todas as outras. Esses pais passam o final de semana inteiro com essa criança. Sim. Eles que vão ser os agentes mais potentes, às vezes, dessa intervenção, né? Então, não é aquela 1 hora, é aquelas 10 horas depois que eles vão ficar, né? É a escola que vai ficar 4 horas com esse aluno, ou às vezes até mais. Então, acho que, assim, proibir os pais de entrar, assim, não é o lugar de vocês não podem entrar, ou eu acho estranho, né? No mínimo, muito estranho. Pode ser que em alguns momentos, olha, eu vou fazer tal coisa aqui, né? Mas você sabe o que eu tô fazendo, você concordou com o que eu tô fazendo, beleza, pode acontecer, não é surreal, mas assim, não poder entrar em nenhum momento é estranho. Então, porque eu acho que o acesso ao que está acontecendo com o filho não quer dizer o acesso indiscriminado à sala de intervenção, porque em determinados casos isso pode, de fato, interferir. Digo pelo Arthur. O Arthur, eu nunca fiquei com ele nas intervenções, a não ser bem no inicinho, quando estava fazendo vínculo e tal. Então, ele sabe que eu tô ali, mas
ele sai a hora que ele quer, ele abre a porta, passa por mim, ele sabe que eu, ou o pai, ou a avó, né, assim, porque quando eu tô junto com o Arthur, ele fica fazendo graça pra gente e se dispersa demais. Sim. Mas isso era o meu caso, mas eu sempre tive acesso à intervenção dele, né? Justamente. Então, de saber o que tinha sido feito, o que tinha sido trabalhado, como ele tinha respondido, como que eu deveria dar continuidade disso em casa, né? Então, e já tem outras famílias que eu sei que a mãe fica junto o tempo todo, ou então que as terapeutas fazem meio a meio, ou uma vez na semana acompanha junto, porque aí ali já aproveita a orientação parental, né? Então, não importa muito o método que aquela clínica ou profissional vai escolher para viabilizar e para fazer sentido, mas tem que viabilizar. Exato, Acho que você falou um exemplo muito clássico do que acontece quando a gente está fazendo desenvolvimento de vínculo. A gente pode, inclusive, chamar esses pais para se parear com eles, né? Ou seja, a gente vai se associar com esse pai e dizer assim, olha, como o seu pai é legal, eu também sou legal, que nem o seu pai. Um pouco menos, talvez, que seu pai e sua mãe, né? Mas eu sou legal também. Então, nesse processo de criação de vínculo, pode ser que os pais entrem, a gente fique um tempo e depois eu falo assim, olha, agora eu acho que ele já tá se associando um pouco mais a mim, acho que você pode ir e tal, né? E a gente fique um pouco mais com esse aluno em sala sozinho, né? Mas é uma construção também, né? E de fato, assim, os profissionais, não só os profissionais de AVA, mas todos os profissionais, eles não podem ficar presos na ideia de que a intervenção é só o consultório, né? Então, a gente precisa trazer esses pais para que eles sejam multiplicadores dessa intervenção. Né? Então, eles vão levar essa intervenção para todos os lugares, eles aprendem, eles também se modificam. Né? Na análise do comportamento, a gente não entende que os nossos alunos são os únicos agentes a se modificar, né? Porque a gente não vai modificar só as respostas dele. O comportamento não é o que o nosso aluno faz, é a interação desse aluno com o ambiente dele. E se é a interação do aluno com o ambiente, eu preciso mudar o ambiente também. Né? E o que é o ambiente? É o ambiente físico, né? Então são as casas, às vezes a gente tem que adaptar. Sim. São as escolas que a gente tem que adaptar, às vezes é a instrução que a gente tem que adaptar, mas também as pessoas, né? O ambiente são as pessoas. Então a gente também precisa modificar as pessoas, que eu acho que é um pouco o intuito do podcast também, né? Sim. A gente tá aqui na missão de também modificar as pessoas que estão ouvindo, a sensibilizar e agir com essas pessoas de forma melhor, da melhor forma possível. Eu sempre prego muito, assim, que os pais ou cuidadores tomem um papel mais ativo naquela intervenção, que realmente façam parte daquela equação, que não sejam espectadores ou motoristas, leve busca, né? De todas as famílias que eu convivo e conheço, tem aquelas que podem pagar, conseguem terceirizar todo o tratamento, a criança faz, sei lá, quantas horas, assim, mas a família não está envolvida, por N motivos, e aí não tô nem dizendo de julgamento, sabe? Enfim, mas fato é que a criança desenvolve, mas chega num platô, sei lá, desenvolve, mas não desenvolve na potência que ela tem. E eu tenho outra esfera, eu tenho umas mães lá tudo espingueladas, sequeladas, sem ajuda, sem, sabe, fazendo o que dá, mas que modificou a vida, modificou a casa, orienta os avós, o vizinho, e não sei o que, nananã. E aí a gente vê, de fato, um crescimento, assim, daquela criança. Então, eu acho que muitas famílias ainda não têm ideia do poder que elas têm no desenvolvimento do filho. Com certeza. Porque em muitas condições, muitas doenças que existem, muitos transtornos, a gente fica impotente mesmo. Quem pode é o médico, quem pode é o profissional. Eu posso o quê? Orar pelo meu filho, ficar de joelhos ali e tal, aguardando. Eu não tenho o que fazer. Mas não é esse o caso. Isso. Nesse caso, eu tenho muito para fazer. Então, eu sempre falo assim para as famílias para entenderem o poder que elas têm. Isso do tratamento ideal, de montar a equipe e a estrutura e horas ideal, isso tá tão distante da realidade de tanta gente, sabe? Então, eu mesma, eu não iniciei com
do jeito que eu gostaria. Não tinha vaga, fono, não tinha integração sensorial, meses em fila de espera. Mas a gente começa como pode. Sim. E tendo essa participação da família, assim, a gente vai ajustando. Então, muitas vezes as pessoas assistem e falam assim, não tem nada aqui, eu tô sozinha, eu tô desesperada. Porque tem o ideal e tem o que é possível. Sim. E a gente vai tentando aproximar ao máximo, mas de repente não é de uma hora para outra, sabe? Sim, com certeza. Eu desconheço, Pri, assim, famílias que estão inteiramente assessoradas em todas as partes. Às vezes você tá melhor em uma, na outra você não tá legal. E aí é a família. É a família, porque não dá pra gente ficar esperando conseguir esse ideal. Não sei se algum dia vai conseguir. Sim, justamente. Eu sou muito sensibilizada, acho que depois que eu me tornei mãe também, com a dificuldade que é ser pai, assim, né? A dificuldade principalmente que é ser mãe na nossa sociedade, né? E eu acho que ainda mais desafiador é o quão essa falta de recurso é muito difícil, né? Então, assim, em nenhum momento eu quero colocar em vocês essa culpa, assim, de, tipo, não tô conseguindo prover o melhor pro meu filho. E a culpa é minha. Não, de jeito nenhum, assim. A gente tem que... acho que a gente tem dois posicionamentos muito fortes, né? O primeiro é lutar pelos direitos. Esse direito tem que vir, né? Então, eu tava até conversando com a Mirella que as mães autistas, elas empurram a nossa comunidade a se mexer, assim, porque tem uma força, assim, que é necessária para gerar essa mudança. Então, a gente tem um lado que é a luta pelo direito do que eles precisam e que eles têm que ter. E o segundo é a adequação à realidade, né? E a realidade de cada um, assim. Então, tem famílias que podem, tem famílias que conseguem, né, tá um pouco mais presente, conseguem participar das terapias, conseguem estar ali. E tem famílias que, assim, ó, já estão dando o máximo para conseguir trabalhar e prover aquilo tudo funcionando, aquela grande máquina funcionando, né? Que, de fato, são muitas intervenções, o gasto é muito alto, etc. Então, assim, dentro da sua realidade, o que é possível, né? Como que você conseguiria participar? Ou quem que poderia participar que vai fazer, que fica mais com esse aluno, né? Com seu filho, que pode fazer a diferença na intervenção dele, né? A gente sabe que na análise do comportamento, a resposta vai para onde ela é mais reforçada, ou seja, quanto mais mais horas essa pessoa tá com ele, mais provável que essa resposta seja modificada. Ou seja, a pessoa que fica mais tempo, ou as pessoas que ficam mais tempo com esse aluno, são as pessoas que têm mais chance de modificar e empurrar esse aluno para a direção certa. E às vezes essas pessoas são, sei lá, a babá. Às vezes é a avó, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Essa pessoa, ela precisa estar dentro, porque é essa pessoa que vai empurrar, né? Às vezes, assim, eu sou a mãe eu tenho meu filho, mas, assim, o pai dele não é muito presente, gostaria muito, mas não é por N razões, e aí eu me sinto mal, porque eu queria que ele participasse, e aí ele não pode ser modelado, e aí ele faz, às vezes, de um jeito meio errado e tal, mas ele passa pouco tempo. Então, é ruim, é uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga de várias coisas, mas, assim, do ponto de vista... O impacto é menor. O impacto é muito menor para ele. Porque se ele passa pouco tempo, ele tem muito menos chance de modelar, entendeu? Então, é ruim, mas, assim, fica também tranquila. Essa é a sua realidade e você vai caminhar do melhor jeito que você conseguir. Eu acho muito difícil tirar o peso das nossas costas. Eu acho... Não tem como. A gente é mãe, você é mãe. Sim. Não tem como aliviar isso pra gente. A gente tem essa responsabilidade, né? Sim. E aí, sim, a gente vai fazer como der, né? Quando a gente dá exemplos de coisas que deram certo, compartilha experiências de coisas muito legais, acho que quem tá aí escutando não é para falar, poxa, eu não tenho condição de se sentir pior. Não, é para você pegar o que te serve daquilo, né? A informação, ela tem que ser dada, né? A ciência, ela não tá aí para agradar. O que a gente tem de dados do que funciona, não é assim, ó, isso aqui funciona se você for bonzinho, se você for responsável. Não, é o que é. Sim. E isso precisa chegar em todo mundo, pra gente também não se enganar. Porque Sim. tem muitas mães
que acham que a criança está fazendo o top. Só que não. Sim, com certeza. Então, essa informação a gente precisa ter. E não tem como tirar esse peso das nossas costas. Eu queria aliviar para todo mundo, mas não dá. Né? Assim, se você é mãe, não dá. Essa bola é nossa. Né? Então, essa informação do que realmente funciona, da quantidade, da intensidade, de como que tem que ser, isso a gente tem que ter. E aí, você vai tentar buscar, achar o que dá para fazer, o que é possível dentro da sua realidade, o que dá para melhorar diante disso, né? Mas poupar a gente, não tem como. Muito difícil, né? Não tem como. Mas eu acho que o caminho é empoderar as pessoas, né? Então, o quê? Entender o que não é adequado, né? Como a gente tá falando aqui. O que não é adequado? Não é adequado ir para uma intervenção que seu filho fica chorando, que ele não sente bem, ou que ele tá muito apático, que ele não tá respondendo da forma que você vê que para ele é o estado feliz dele, né? Não é adequado a gente se sentir desrespeitado também nesse lugar que nosso filho está tendo intervenção. Ou seja, eu sinto que eu não tenho voz, eu sinto que eles não me escutam, né? Eu me sinto desamparada, né? Eu não sinto que aquilo está me fornecendo orientações. Então, isso não é apropriado. Se isso está acontecendo, tenta procurar pessoas de referência mesmo, né? Acho que a Mirella fez uma boa seleção aí de pessoas que estão atuando e que têm mais esse comprometimento com práticas baseadas em evidência e boas práticas em análise do comportamento e em diversas outras áreas. E procura essas referências para tentar encontrar o caminho. Não vai ser fácil, a gente sabe, mas ele é um caminho possível, né? E acho que vislumbrar e empoderar vocês do que é certo e o que é errado ajuda nesse caminho, a ser um pouquinho mais curto, vamos dizer assim. E hoje o que foi fazendo, né, com que a sociedade entendesse que esse caminho forçado não estava legal, foram os autistas que começaram a se manifestar depois, né? E dizer, olha, tenho traumas por causa disso, né? Olha, isso aqui me causou tal e tal coisa, a consequência foi essa. Tipo assim, qual é o custo disso? Então, a gente precisa parar e validar, né, o que está sendo dito. Com certeza, Mirella. Inclusive, eu acho que essa é uma discussão hiper longa que a gente pode ter algum outro dia, gravando ou não gravando, sobre aba e neurodiversidade, né? Qual que é o papel da aba considerando a neurodiversidade? O que é a neurodiversidade? Considerar que essa pessoa tem uma constituição neuronal diferente da minha e que tudo bem, ele vai ser diferente, ele vai ser autista. Então, não é a intervenção aba que vai mudar isso. Não vou colocar numa intervenção aba para o meu filho deixar de ser autista. Não, se te prometerem isso, tá errado, né? Muito errado. Muito errado, em diversos níveis, né? E a gente precisa aprender com essa neurodiversidade. Precisa aprender a adaptar o nosso olhar também para essa neurodiversidade. E, às vezes, isso é um pouco sutil, como, por exemplo, alguns programas de contato visual que os profissionais fazem. E tem como parâmetro pares típicos, né? Então, eu quero que ele olhe como uma pessoa neurotípica olha, porque o amiguinho lá dele da sala olha muito mais que ele. Vai olhar muito mais que ele. Para todo sempre o além. Para todo sempre o além, não é esse o nosso foco. Nosso foco é o quê? Habilitar ele de habilidades, então deixar ele olhar, porque olhar vai fornecer informações para ele importantes do que ele precisa atentar. Então, às vezes a professora vai mostrar ali para ele uma coisa que ele precisa seguir na lousa, ou eu vou apontar uma direção para ele que ele precisa ir, então ele precisa me ter como uma referência, mas não em comparação a pares típicos, em comparação a ele mesmo e o que está sendo exigido desse ambiente dele, né? Então, às vezes, essa questão da neurodiversidade, ela é muito sutil, mas faz toda a diferença. Toda. Quem vê o Arthur hoje em dia, né, acho que ele não tem nada, ele tem linguagem super desenvolvida, comunicação, ele é extremamente sociável, ele gosta, hoje é o maior reforço dele, é a socialização, né? E eu escuto o tempo inteiro, mas nem parece que tem nada, e não é nem só de não parecer, de tipo assim, e eu falo assim, não, mas ainda tem questões, né? Mas muito pouquinho, quase que nada, né, tal. Gente, não é pouquinho, né? Que nem na China. É um jeito de funcionar completamente diferente. E isso até mesmo do contato visual. O Arthur, eu trabalho isso com ele o tempo inteiro. Tempo inteiro.
porque ele come muita bola por não olhar o suficiente, né? Então, na questão do aprendizado, a gente não tá falando de adolescentes e adultos, que aí que você tem que ficar, olha pra mim, olha pra mim. A criança, a gente precisa que ela olhe, sim, por tempo suficiente pra aprender, né? Mas não que olhe pra mim como a gente tá se olhando aqui. Exato. Não vai acontecer isso. Não. Então, o Arthur, ele tem um contato visual para um autista, ou para ele mesmo, bom. Você põe um neurotípico perto, nossa, anos-luz, porque é mais furtivo, sustenta numa hora que nem é para sustentar tanto e se perde numa hora que é importante, né? Ele às vezes até dá uma regalada, assim, para tentar se segurar, para falar oi, né? E por um tempo suficiente olhar para a pessoa, não é natural para ele. Sim. Não é. O natural vai ser ele olhar e, né? E desviar, né? Então, meu marido é autista também. Meu marido tem muita dificuldade de contato visual. Mas assim, absoluto. Por muito tempo, quando até não sabia de autismo nada, e nem que ele era autista, só achava ele exótico, né? Só diferentão, né? Isso era um negócio tão difícil pra mim, porque eu tava falando com ele, nem comigo ele faz contato visual dessa forma. Então, você tá falando com ele coisa super importante, ele desvia. E muito do que ele fazia era desviar e pegar o celular, o que é pior ainda, porque daí parece que nem tá te ouvindo, tá mexendo em outra coisa, né? E era uma briga constante nossa. Eu falei, Mel, olha, né? Olha pra mim. Ou, às vezes, a gente tava numa mesa e conversando, a pessoa falando várias coisas, e o Roberto, tipo, mas eu ali ouvindo tudo. Ouvindo tudo. Sim. Mas sem essa troca. E eu ia lá, dava aquela cutucada, e ele já sabia que ele olhava de novo. Mas é muito difícil. Mas, assim, isso eu fazia por desconhecimento, certo? Tipo, né? Mas precisa ser treinado também, né? Mas não de forma desrespeitosa. É isso, eu tô querendo que olhe como um típico, olhar como eu olho. É isso. Então, a gente acaba caindo nesse tipo de comportamento por ignorância, por desconhecimento. Mas por isso que a gente tem que falar sobre. Exato. Porque não é isso que a gente tem que exigir da nossa criança. Porque senão ela já começou perdendo. É isso. Não tem nem chance. Não tem nem chance. E muito desse olhar tem muito a ver com capacitismo mesmo, né? O que é capacitismo? É o preconceito em relação a pessoas com deficiência. Né? Então, ele tem menos traços. Olha só que bom, agora ele parece menos autista. Por que é bom ele parecer menos autista, assim? Ele é autista, né? Às vezes até tem uma discussão grande na área em relação ao masking, né? Que são você ficar mascarando que você é autista, e é um esforço e gera um sofrimento muito grande para a pessoa autista. Por que eu tenho que esconder uma coisa que eu sou, assim, né? É uma característica ou um aspecto identitário meu, isso. Então, não é eu fingir que não sou autista aqui, é assim, eu olhar porque é importante para eu olhar e eu entender o que está acontecendo, e depois eu posso desviar o olhar porque ali não é mais relevante. Tem até estudos que mostram, assim, de ativação, que eles sentem até dor mesmo, né, de sustentar o olhar, o equivalente à dor, eles se sentem desconfortáveis com isso. Então, por que eu vou submeter ele ao desconforto só para ele parecer menos autista? Não faz sentido, né? Então, acho que é um caminho longo que a gente tem de repensar as diversas práticas que a gente às vezes fazia no automático ali e os impactos que isso tem na nossa intervenção nos caminhos desse aluno. Tem uma amiga minha que é também profissional da área, Dani Freitas, e ela é autista. E aí a Dani fala que quando ela teve diagnóstico com 14 anos, né? E a mãe dela falava assim, fixa um ponto na testa da pessoa, só pra você não ficar olhando pro além, mas tenta olhar, tal, né? E aí ela disse que teve uma vez, ela me contou, eu dei risada, assim, mas risada porque é drástico, né? Que ela se esforçou tanto pra ficar olhando, ela desmaiou. Nossa! Aí eu falei, você desmaiou? Eu desmaiei. Tanto, assim, sei lá, meu corpo colapsou. Cara, isso é surreal. Não pode ser exigido isso das pessoas. Não é por aí, né? Não é por aí. Então, eu treino incessantemente isso com o Arthur, porque eu sei que não é instintivo para ele. E por conta da fase de aprendizagem que ele tá, né? Então, eu vou fazer tarefa com o Arthur com a capacidade cognitiva que ele tem, ele erra coisa porque ele não olhou o tempo suficiente. E ainda tem um TDAH envolvido, então fica ótimo esse combo maravilhoso, o combo da alegria de autismo e TDAH, né? Então, é preciso, mas
tem que ter o respeito, né? Sim, justamente. Tem que ter o respeito. E assim, às vezes as pessoas acham, nossa, mas deve ser muito hiper complexo, né? De dizer se o aluno tá desconfortável ou não tá. E realmente não é assim, né? Nosso repertório social que foi treinado ao longo dos anos nos permite olhar para uma pessoa e ver, essa pessoa tá em desconforto ou não está em desconforto, né? Então, muitas das coisas são bem fáceis de observar, na verdade. É que a gente não treinou o nosso olhar para ver. A gente aprendeu a não olhar ou ignorar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se a pessoa está se agitando, né? Você está com o seu aluno, né? Seu filho, está se agitando muito na cadeira, ou ele está andando de um lado para o outro, ou ele se levanta, né? Ou ele fica olhando em direção à porta, já está sinalizando para você que alguma coisa ali não vai bem, né? Mas a gente espera, e aí chega uma hora que ele grita. Ou que ele chora, aí você fica, opa, alguma coisa aconteceu. E aí dá aquela sensação de que foi do nada. Mas não foi do nada, ele já estava te dando vários sinais ali de que a coisa estava começando a ficar desconfortável para ele, né? Então, acho que é um treino do nosso olhar também, para observar esses micro sinais ou esses sinais ali de que não tá legal para ele, que a gente precisa mudar. Ensinar contato visual é ruim? Não, é bom. Mas se você percebe esses sinais no seu filho, que você está tentando ensinar e você percebe que ele está ficando desconfortável, opa, eu vou diminuir um pouquinho essa demanda, né? Vou soltar um pouquinho e vou pedir para ele olhar só um pouquinho, só um segundinho, ao invés de olhar durante, sei lá, 10 minutos, né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ir fazendo. Tem que fazer. E aí, até a gente já caminhando aí para encerrar, uma dificuldade que eu teria de identificar do aluno é a questão do comportamento de esquiva. O quanto isso a gente mede da esquiva, porque é esquiva mesmo, e pelo grau de dificuldade, né? Ou, assim, somente desconforto. Como conduz? Consulta particular, né? Consulta particular. O que tanto? Tá se esquivando, mas vai sempre se safar dessa, assim, né? Meu filho usa muito a esquiva para tudo que ele não quer. Sim. Vai dar um migué total. Inclusive, na época que ele não falava, né? O Arthur começou a falar só depois dos 3 anos, depois de muita estimulação, conseguimos comportamento verbal. Depois ainda não era uma comunicação espontânea, enfim, foram várias etapas para fala. Mas ele já tinha identificado o quanto eu ficava feliz quando ele falava, né? Ele era tão sem vergonha que ele, quando a gente estava fazendo alguma coisa que ele não estava afim, ele puxava assunto comigo. Tipo, você passou o dia inteiro sem falar. Eu tentando, né, assim, só gestualmente, né? Então, eu tinha que sempre exigir que ele verbalizasse, porque ele já falava e não se comunicava, né? Sim. Então, vai lá, chama seu pai. Ele levantava para ir buscar o pai, em vez de falar pai, né? Então, assim, às vezes um dia que eu tinha tentado várias vezes, né? Assim, várias oportunidades no banho, na brincadeira, aí na hora de fazer um negócio que ele não queria, ele vinha puxar assunto comigo, de esquiva. Porque ele sabia o tanto que eu ficava feliz com aquilo, e aí ele se livrava. E eu lembro que por muito tempo, aí às vezes eu valorizava aquilo, então, porque tá fazendo de forma espontânea, isso é legal, mas eu ficava assim, gente, e aí, né? Na verdade, sim, a gente tem culturalmente uma ideia de que a esquiva é uma coisa, a esquiva e a fuga são coisas ruins, assim, né? Então, quando alguém começa a esquivar de uma coisa, você fala, ih, olha lá, o preguiçoso, né? Mas são repertórios importantes dentro de todas as habilidades que a gente tem. É importante a gente saber fazer isso de uma forma adequada. Então, por exemplo, ficar falando, às vezes a gente faz isso também. Tipo, eu não quero fazer, sei lá, eu tenho uma coisa para fazer na minha casa, tenho que estudar para uma prova, sei lá, ou tenho que fazer um trabalho que eu não quero muito. E aí eu vou lavar louça, vou fazer faxina. História da minha vida. É o clássico ali, né? Isso é uma esquiva ou uma fuga? Né? Totalmente. É a mesma coisa dele falar, é uma super fuga. E a gente pode reforçar? Pode, por quê? Porque ela é uma resposta funcional no repertório dele. Ele precisa aprender. Ele pode também aprender a pedir por intervalo, ele pode pedir para sair ou pedir para fazer alguma outra atividade. São repertórios importantes. Quando se preocupar com isso? Quando fica demais, né? Então, agora ele não quer mais fazer nada. Ele aprendeu a fugir ali e não aguenta mais, né? Tudo agora não quero, tudo agora não vou fazer, né? Ou ficar falando ali como uma forma de tentar atrasar aquela realização da tarefa. Quando que a gente vai passar disso? Bom, se ele já tem um caminho da comunicação,
a gente constrói meio que em degraus, né? Então, o que eu preciso primeiro? A comunicação, né? Então, o mais significativo é ele comunicar. Por quê? Se ele não comunica, ele vai usar interferente para fazer isso. Sim. Né? Então, ele vai bater em alguém, ele vai gritar, ele vai puxar o cabelo, porque não tem outra forma de expressar. Quando ele já sabe essa comunicação, é um ótimo caminho para ele começar a tolerância, né? Então, como que eu vou fazer essa tolerância? Olha, entendi que você não quer. Você tá falando agora com a mamãe porque você não quer fazer o que eu pedi, né? Tudo bem, eu entendi isso, mas agora a gente vai precisar fazer um pouquinho, tá? E aí, o que é um pouquinho? É aquele pouquinho que você sabe que ele não vai desregular, que ele não vai ter uma hipercrise, que ele vai conseguir fazer. E aí, a gente vai validar a gente vai conseguir reforçar esse pouquinho que ele fez. E aí, ele vai ficar no final com aquela impressão assim, não foi tanto assim. A minha mãe só queria que eu, sei lá, sentasse na cadeira e fizesse um risco. Foi rápido. E depois eu pude voltar para a atividade que eu queria fazer. E aí o que a gente faz? Aos poucos a gente vai estendendo esse pouquinho. E aí vai ficando um pouquinho mais. E depois vai ficando um pouquinho mais. Sempre dando a possibilidade dele acessar esse reforçador. Por isso eu coloco logo de imediato, depois dessa comunicação lá, e falo para ele assim, entendi que você não quer fazer, mas agora senta aí e faz 100 questões. Ele não vai querer fazer, entendeu? E ele não vai ter a oportunidade de ser reforçado. Então, a gente sempre tenta aumentar bem gradualmente essas tarefas para ele construindo o que a gente chama de um histórico de reforçamento. Ele vai entendendo que foi legal fazer e eu sobrevivi, né? Fiquei inteiro depois de fazer. Então, é uma construção bem gradual que a gente faz. E acho que você pode ir sentindo, assim, né? Não tem uma medida assim, passei do limite, coloquei muito, você vai observar nele. Putz, coloquei demais, ele não quis fazer, ele ficou enrolando muito, né? A próxima vez eu vou colocar um pouquinho menos, então. E aí você vai sentindo e adaptando. É de tentativas, assim, né? Não é um padrão, né? Não. Às vezes alguma coisa está funcionando por um tempo e aí para de funcionar. E aí você precisa recalcular a rota de novo, né? Exato. E tem variáveis motivacionais dele no dia. Às vezes é um dia que ele dormiu mal na noite anterior. Sim. E aí ele tá cansado. E aí ele vai fazer Não menos. vai render mesmo. Ou às vezes ele tá doente. E tem vezes que é o inverso. Ele tá muito motivado. E aí a gente funciona assim também. Tem dias que a gente tá super feliz. Nossa, tô super produtiva. Hoje vai ser um dia que vai render. Vou fazer 1000 coisas. Né? Então, a gente tem que ir entendendo também o que vai acontecendo, né? Não são robôs, né? São pessoas como nós que vão ser flexíveis, e aí a gente tem que ser flexível também. Perfeito. Pri, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada eu. Amei te conhecer. Gravaremos mais vezes. Precisamos. Né? Mais vezes. Temas não faltam. Sim, né? Para refletir, para esclarecer. Então, brigadão. Eu sei que esse fim de semana foi puxadíssimo para ela, porque teve o treinamento, como que é a sigla? O IGLR. IGLR. Isso, foi no sábado e domingo. Sábado e domingo, hoje segunda de manhã. Ela tá, assim, morta com farofa, igual a gente aqui também, no batidão de gravações. Então, obrigada, tá? Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Tô super aberta, tanto eu quanto a Carol. O momento que vocês quiserem nos convidar novamente, super honra estar aqui e a gente super vem. Obrigada, tá? Pessoal, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios. Um beijo, tchau, tchau.